penetre no íntimo do nosso ser, eliminando as trevas que existem dentro de nós e trazendo a clareza que necessitamos para seguir a nossa caminhada hoje. Que assim seja. Então, hoje, o estudo desta noite, nós vamos falar um pouquinho sobre estar desperto, né? No início, quando eu comecei a fazer os estudos do Evangelho de hoje, o tema, né, que eu queria colocar era ser desperto. Mas aí tem uma diferença, porque ser desperto é o homem que já está em sua integridade, né? Está na sua plenitude, desperto para as coisas de Deus. Estar desperto é o momento em que a gente está agora, nesse mundo material, vivenciando as coisas do mundo material, mas desperto para as coisas de Deus. E aí tem a mensagem da Joana de Ângeles, né? Que ela diz assim: estar desperto significa encontrar-se construindo livre de preconceitos e de limites, aberto ao bem e à verdade, que se torna vanguardeiro e divulgador. Quando a gente fala limites, esses limites não é que a gente vai fazer o que a gente quer. Não é assim, né? Porque muita coisa do que a gente quer não nos é permitido, não nos é lícito, né? Nos prejudica. Esse limite são os limites que a gente coloca para nós como crenças que nos impede de crescer, que nos impede de evoluir. E aí ela diz assim: a humanidade em geral vive um estado de sono, em letargo, e por isso mesmo padece da enfermidade mais dominadora que a ignorância de si, da destinação de cada um, do significado da existência. Acomodados à situação em que se encontram, os indivíduos queixam-se, mas quase nada fazem para mudar os fatores degenerativos do conjunto social, normalmente neles mesmos presentes. Lamentam-se por necessidade masoquista de inspirar compaixão, entregam-se à ocorrência por comodismo, não se esforçando realmente para conseguir superação de todo aparente obstáculo que surge, com ameaça de impedimento ao seu progresso. Então, nesse início, Joana fala assim, que a gente está aqui nesse mundo e que a gente reclama das coisas que acontecem, mas que de fato nós fazemos isso como se fosse uma forma de despertarmos a nossa autocompaixão, né? Aquela coisa da gente se colocar como coitadinho e as outras pessoas sempre que estão ao nosso redor que são culpados. Então ela diz assim: o que as pessoas realmente têm feito para mudar isso? No nosso dia a dia, o que nós realmente temos feito para mudar essa condição que às vezes não nos agrada? Porque a cada um cabe a sua parte. Todos nós temos uma parte que é única, exclusiva nossa, que ninguém pode fazer por nós. E que se a gente realmente estiver desperto, se nós realmente estivermos proposto a passar por esse obstáculo, nós conseguimos emergir, conseguimos enxergar a situação como ela realmente precisa. A consciência de sono predomina no mundo moderno, em razão das suas concessões ao prazer imediato, sem a consequência proposta de oportunidades para emoções liberadoras. Assim, a sociedade se divide em grupos que se hostilizam repetidamente, distanciando-se cada vez mais um dos outros, quando deveriam eliminar as barras separatistas
e não manter a ignorância sobre as infinitas possibilidades de realização que se despertam. Então nós ainda somos muito falhos, né? Nós somos falhos no sentido de que cada vez mais a sociedade deveria estar mais integrada e que a gente não consegue fazer essa integração. Grupos de trabalho pequenos, como dentro das casas espíritas, por exemplo, existem as discórdias, existem as separações por conta da falta do entendimento. E a nossa sociedade vive isso hoje, assim, de uma forma tão óbvia, né? Que a gente percebe que as pessoas, ao invés de buscar um entendimento, elas preferem se separar. E será que essa separação vai trazer resultado? Não traz. Porque o que realmente dá resultado é a união, é o objetivo único a que os povos se unem para poder se melhorar, né? Então ela diz o quê? Que as pessoas buscam muito prazer imediato, as pessoas estão buscando soluções rápidas, mas que de fato não está ajudando em nada, muito pelo contrário, está cada vez, né, afundando essa sociedade que a gente vive. Surge inevitavelmente um instante em que o ser se vê induzido a despertar e permanecer na morte da realidade, para que consiga acordar do passado, do pesado sono a que se submete. É necessário todo o empenho possível, de modo que possa arrebatar as cadeias que vêm atando o processo de autocompaixão e infelicidade, de autodesestima e desrespeito para com ele próprio. Estar acordado é encontrar-se pleno, consciente de uma realidade interior e das infinitas possibilidades de crescimento que estão ao nosso alcance. Libertar-se dos medos que imobilizam a inutilidade, redescobrir a alegria de viver e agir, ampliar o campo da comunicação com a natureza de todos os seres, multiplicar os meios de dignificação humana, colocando-os ao alcance de todos, submeter-se eloquente proposta de iluminação que pode encontrar em toda parte. Todos os triunfantes foram e são pessoas despertas para a sua atividade e o seu compromisso para com a vida, consciente do próprio valor, sem o pieguismo e fugas psicológicas de autodesvalorização e de autopunição. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente se autodesvaloriza. Eu não sou digno de realizar tal atividade, né, dentro de uma casa espírita, dentro de uma sociedade que eu estou inserido. Eu não sei fazer isso. Mas será que a gente realmente não sabe? Será que se eu chegar e me propor a fazer, olha, eu gostaria de fazer tal tarefa, você deixa eu tentar? Se a pessoa falar, olha, nesse momento não dá para ser feito, por que não dá? O que eu preciso ter? Sabe? Sem a gente ficar apegada a melindres. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, olha, você não está apto para tal tarefa, a gente já se melindra e não quer fazer mais nada. E aí a gente volta lá em André Luiz, no nosso lar, quando ele já no melhor, né, quando ele já está espiritualmente melhor no nosso lar, ele fala assim que ele quer ser médico. E aí a mentora que acompanha ele fala, olha, você ainda não pode exercer, a medicina da Terra é diferente da medicina do plano espiritual. Ainda você não consegue, mas ele insiste, e aí quando ele tenta, ele vê que realmente ele não tem como, ele não está capacitado para aquilo ainda. Mas ele não se deixa melindrar. O que ele pega? Uma vassourinha e vai varrer aonde os outros espíritos são atendidos. Naquele momento ele não podia exercer a medicina que ele tanto amava, porque ele precisava da capacitação, mas ele podia varrer o chão daquele lugar. Então isso é a pessoa estar disposto, isso é a pessoa se liberar desses limites que a gente estava falando no início, que é o quê? A autocompaixão, a autopiedade, a gente se liberar desses sentimentos
que nos destrói, que tiram a nossa alegria de viver. Hoje nós vivemos em uma sociedade que, além de imediatista, ela é triste. A gente observa, a maioria das pessoas vivem 80%, 90% do seu tempo preocupada com alguma coisa. Ou é preocupada com a família, ou é preocupada com os negócios, com o trabalho. As pessoas perderam a espontaneidade. Elas não têm mais um tempo para sentar e conversar, né, com os amigos, bater um papo. É muito raro isso. E aí a gente fala, a culpa é da tecnologia. Não, a culpa é nossa que não sabemos usar a tecnologia adequadamente. A tecnologia, ela vem para nos auxiliar, foi uma ferramenta fundamental durante a pandemia para muitas, né, equipes de trabalho que se utilizaram dela, desde a educação, a saúde e tantas outras. Foi fundamental. Quem não sabia, porque a tecnologia ainda estava, né, andando, teve que aprender no instalar de dedo para poder continuar. A Casa Espírita continuou através da tecnologia. Nossas palestras, nossos estudos foram todos online. Quem pôde acompanhar, quem quis acompanhar, estava presente online. Então a gente tem que estar disposto, porque se a gente não se dispõe, o mundo não vai parar porque a gente não quer. Ele continua. Né? Quem não se dispôs na pandemia a acompanhar os estudos, naquele momento que não podia ser presencial, os estudos continuaram, teve, né, esforços, não foram medidos esforços para que continuasse os estudos de forma online. Então não parou, mas teve que estar disposto para isso. A gente tem que romper essas barreiras do eu estou velho demais para aprender, ou eu não consigo fazer. A gente sempre tem que procurar alguém, olha, você pode me ajudar? Às vezes a pessoa não pode naquela hora, não, mas quando eu puder, eu vou estar disposto. E à medida que as pessoas se colocam à disposição e a gente aprende, a gente se coloca à disposição de outros para ensinar. Então é isso que Joana fala para nós. E aí ela diz: portadores de vida conduzem indivíduos na direção segura de si mesmo, fazendo que possa compreender os que dormem e não se interessam pela decisão de entender ou compreender a finalidade da existência, tampouco se irrita ou se enfasta ou se perturba com aqueles que os agridem, que os perseguem, que buscam afligir. Estar desperto significa encontrar-se construindo, livre dos preconceitos, limites, aberto ao bem e à verdade, de que se torna vanguardeiro e divulgador. Então, estar desperto é isso, a gente se liberar de todos esses preconceitos que a gente tem, de todos esses milindres. É a gente também se colocar na vanguarda, em posição de auxiliar as pessoas que estão vindo também. E aí, o que são esses que dormem? São todos, são muitos que estão nesse mundo material, mas que ainda não abriram os olhos para a realidade, que ainda não entenderam que viver é muito além de estar aqui neste momento. E isso se prende somente à doutrina espírita? Não. Todas as religiões, sejam ela evangélica, católica, espírita, todas ensinam sobre o amor de Jesus. Todas ensinam o quão grande é a construção divina para este mundo, para nós, né? Todas falam, por exemplo, sobre a porta estreita, sobre o caminho estreito. Todas as religiões falam sobre isso. Todas as religiões falam, alertam, né, sobre os perigos desse mundo material, de viver somente o materialismo e não, de fato, as coisas do Espírito. Com linguagens diferentes, sim, usando aquilo que elas têm, mas todas com o mesmo objetivo, de ensinar o amor de Deus. E essa mensagem da Joana, ela é bem extensa, eu dei uma resumida nela para falar, para mostrar
gente, né? Ela traz na mensagem os exemplos de pessoas que viveram entre nós, mas que se entregaram a esse conhecimento, que buscaram ir além do que as pessoas estão presas ao materialismo. E aí nós trazemos o exemplo, por exemplo, de Francisco de Assis, que era filho de uma família riquíssima, mas que quando ele realmente compreende que aquela riqueza toda era uma forma de deter o que ele podia trazer de melhor para o mundo, ele abre mão dessa fortuna, né? E aí ele se entrega de fato aos conhecimentos de Deus, ele canta sobre a natureza. Tem muitas falas de Francisco de Assis sobre a natureza que é belíssima, riquíssima, que vale a pena a gente ver. Temos também Paulo de Tarso, que foi um perseguidor dos cristãos, mas quando recebe o chamado de Jesus às portas de Damasco, ele se rende a esse amor. E de perseguidor, ele vira quem? Um dos maiores apóstolos do amor de Jesus. E ele não se prende, mesmo sabendo que tudo que aquilo que ele fez foi tão errado, ele não se prendeu ao erro. Se Jesus o chamou naquele momento, é porque ele tinha condições de ajudar. E ele se coloca ao auxílio. Ele abre mão também de todas as facilidades que a sociedade da época, né, dava para ele, por ele ser um doutor da lei, e segue Jesus. Maria de Magdala. Quem foi Maria de Magdala? Considerada uma prostituta, impura, né? Obsediada por espíritos, mas no momento em que ela tem um encontro com Jesus e que ela realmente oportuniza que Jesus lhe dê, lhe mostre esse conhecimento espiritual, ela se transforma e torna-se a mulher que segue Jesus, de alma, coração e corpo naquele momento, trazendo, né, para o grupo que seguia Jesus o que ela podia dar de melhor, porque ela era uma mulher também estudada, tinha um conhecimento, e aí ela traz todo esse conhecimento, apesar de ser muitas vezes, né, ressarchada, muitas vezes tida como uma mundana, mas ela não desiste, ela continua, porque ela entendia que seguir Jesus, seguir os ensinamentos era maior. E aí a gente se prende só à vida religiosa. Nós tivemos 3 pessoas entregues à vida religiosa, mas será que seguir Jesus, os ensinamentos de Deus, está presente somente na vida religiosa? Não. Joana traz o exemplo para nós de Louis Pasteur, que foi um cientista, né, que estudou sobre bactérias, estudou sobre a pasteurização do leite, estudou sobre medicamentos hoje que a gente tem de extrema importância na ciência, que na época era muito difícil de fazer esses estudos. Então ele foi uma pessoa extremamente abnegada à ciência, porque ele entendia que se ele conseguisse encontrar os recursos necessários, ele salvava vidas, e salvar vidas é um ato de amor. Nós temos aqui Albert Schweitzer também, que foi teólogo, filósofo, médico, também totalmente abnegado. Leonardo da Vinci, né, pintor, filósofo, assim, uma pessoa com uma sabedoria extrema, mas que nem por isso ele deixou de entender o que eram os ensinamentos de Cristo, de Deus. E aqui nós temos algumas frases, né, dessas pessoas célebres que Joana trouxe para nós. Leonardo, por exemplo, uma das frases dele diz assim: pouco conhecimento faz com que as pessoas se sintam orgulhosas, muito conhecimento que se sintam humildes. É assim que as espigas sem grão erguem desdenhosamente a cabeça para o céu.
enquanto que as cheias abaixam para a terra sua mãe. Olha que lindo, né? Quanto menos conhecimento a pessoa tem, mais ela se acha. A pessoa, quando ela atinge um grau de conhecimento, ela percebe que ela não sabe tudo e que o conhecimento precisa ainda ser muito dividido e muito multiplicado. Albert Schweitzer diz o seguinte: todas as opiniões são respeitáveis quando são sinceras, e por conta disso, Deus seguramente o perdoará. Por que ele diz isso? Porque muitas vezes a pessoa que dá uma opinião, ele pode estar equivocado, mas dentro dele ele está tão certo que aquilo é o melhor caminho, que por mais que ele esteja errado, Deus vai lhe permitir esse perdão. Louis Pasteur diz: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima, porque a gente enxerga a imensidão de Deus. Paulo de Tarso: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E aí a gente percebe, né, quantas coisas que o mundo de hoje nos permite usufruir, gozar. Mas será que tudo me convém? Nem tudo, né? São Francisco de Assis: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Começar de pouco, ser constante no nosso propósito. E Maria de Magdala, no seu momento, né, em que ela desencarna, e foi mostrada uma mensagem de Divaldo Franco, Jesus vem ao seu encontro para resgatar o seu espírito. E ela diz: o mestre estendeu-lhe as mãos e ela se prosternou, exclamando como antigamente: Senhor. Jesus reconheceu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. Então esse é o momento final, né, que Maria de Magdala desencarna e Jesus vem ao seu encontro, né, para levar o seu espírito. Então aqui, esses são exemplos que foram dados por Joana de Ângeles para mostrar para a gente que essas pessoas, nos diversos campos que elas se encontram da sociedade, quando realmente elas entendem a grandeza de Deus, o amor do Cristo, não é a ciência que as afasta, não é a sociedade, muito pelo contrário. Isso tudo faz com que elas estejam cada vez mais unidas no propósito de auxiliar, de salvar. É incrível hoje, né, como a gente vive numa sociedade em que, em uma época tão complicada como essa da pandemia, as pessoas ainda recusam o remédio, recusam um tratamento adequado, uma vacina, sabendo que muitos desses cientistas se dedicaram noites a fio para poder fazer esse medicamento. E se ele foi permitido, é porque Deus assim o permitiu. Porque nada, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. E Emmanuel traz para a gente o anúncio divino. Em outras palavras, dizendo para nós: pois na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Está em Lucas capítulo 2, versículo 11. A palavra do anjo aos pastores continuam vibrando sobre o mundo, embora as sombras densas que envolvem as atividades dos homens. Como aconteceu há 2000 anos, a espiritualidade anuncia que nasceu o Salvador. Onde se encontram os que desejam a luminosa notícia? Nas cidades e nos campos, há multidões atormentadas, corações inquietos, almas indecisas. Muita gente pergunta pela justiça do céu. Longas fileiras de criaturas procuram os templos da fé, incapazes, porém, de ouvir o anúncio divino.
A família cristã, em grande parte, experimenta a incerteza dos mais fracos. Muitos discípulos cuidam somente da política, outros apenas do intelectualismo ou das expressões sectárias. Então, nessa primeira parte da mensagem de Emmanuel, ele diz assim, que ainda hoje é anunciado o nascimento do Salvador. Mas onde estão essas pessoas que esperam por essa notícia? Elas estão em todos os lugares. Mas e por que ainda a gente vive assim? Por que as famílias cristãs ainda experienciam, né, a fraqueza dos seus entes? Por que a nossa sociedade ainda tem tantas sombras? Por que a gente vive essas sombras? E aí ele continua. Entretanto, sem que o Cristo haja nascido na terra do coração, a política pode perverter, a filosofia pode arruinar, a seita é suscetível de destruir pelo veneno da separatividade. A paisagem humana sempre exibiu os quadros escuros do ódio e da desolação. No longo caminho evolutivo, como sempre, há doentes, criminosos, ignorantes, desalentados, esperando a divina influência do Mestre. Muitos já ouviram ou pregaram a mensagem do Evangelho, mas não desocuparam o coração para que Jesus o visitasse. Então, se essa mensagem de Cristo, né, se Cristo não nascer no nosso coração, nós não vamos alcançar esse objetivo. Como a mensagem diz, muitos são portadores, muitos já pregam, né, a mensagem do Cristo, mas Cristo ainda não está no coração dele. Então, se hoje a nossa ciência, a nossa filosofia tem as nossas crenças têm as suas separações, não é por causa da mensagem do Cristo. É porque o Cristo não nasceu nos nossos corações. Ele não está nos corações daqueles que dirigem as religiões de modo geral. Ele não está nos corações dos filósofos, dos cientistas. Isso eu não estou generalizando, estou falando corações de alguns, né? E por isso que a nossa sociedade ainda luta batalhas tão intensas. Por quê? Porque nós temos o conhecimento do que é ódio, do que é separação, mas o amor de verdade a gente ainda não conhece. Não renunciarão às cargas pesadas de que são portadores. Cedo ou tarde dão prova de que no serviço da fé não passaram de ouvintes ou transmissores. É aquela história. A gente fala aqui, a gente escuta aqui, mas quando sai daquela porta para fora, como que está o nosso pensamento? A gente continua sintonizado com a espiritualidade? Porque se a gente sai da porta para fora e a gente vira essa chave, volta às mesmas sintonias, as nossas companhias são as mesmas. Então, quando o meu pensamento daqui para fora, ele se desvinculou daquilo que eu estou aqui ouvindo sobre amor, sobre os ensinos de Jesus, a minha companhia espiritual é aquela que eu penso. E não é porque Deus assim não quer, não é porque a espiritualidade, não é porque o meu mentor assim desejou que fosse, não. Quem deseja sou eu. E para isso nós temos provas, né? Basta que a gente leia o livro dos Espíritos, os livros de André Luiz, Mensageiros, Missionários da Luz. Eles trazem esses fatos para a gente, de como é importante a sintonia, o nosso pensamento. Cada vez que a gente se preocupa mais pesado fica essa nuvem densa sobre as nossas cabeças. E é porque Cristo, a espiritualidade não trabalha? Não, eles trabalham muito, mas nós fornecemos essa densidade com tanta intensidade que é o nosso livre-arbítrio que está mandando. Por mais que eles queiram que assim não
isso de mente, coração, corpo e alma. No íntimo, não obstante, a condição de necessitados guardam ciosamente o material primitivista do homem velho. Quer dizer, a gente ainda continua trazendo aquelas remanescências, né? Tudo aquilo que a gente já não deveria mais pensar, que a gente já não deveria guardar, a gente ainda continua, mesmo sabendo que não nos é lícito. Esquecem-se de que Jesus é um amigo renovador, um mestre que transforma. Os séculos transcorrem, as exigências de cada homem sucedem-se no caminho terrestre, e a espiritualidade continua convidando as criaturas para as esferas mais altas. Bendito assim todo aquele que puder ouvir a voz do anjo, que ainda se dirige ao simples de coração, sentindo entre as lutas terrestres que o Cristo nasceu hoje no país de sua alma. Então a única terra, o único país que Cristo tem que nascer é no nosso coração, é na nossa alma. Esse tempo agora que a gente vai viver, né, as festividades do Natal, muitas vezes a gente materializa muito essas festividades no sentido do presente, de reunir a família, né, de agradar aqueles convidados para a ceia, mas de fato, como está o nosso coração? Será que o principal convidado dessa festividade está fazendo parte do nosso coração? Será que de fato eu estou disposta a repartir o que eu tenho de melhor com aqueles convidados que virão? Porque muitas vezes nós fazemos por mera obrigação, por mero formalismo, mas o amor não está ali presente. Então, essas mensagens, né, essa mensagem de Emmanuel, a mensagem de Joana, ela vem nesse sentido de que a gente reflita o Evangelho de Jesus, todos os seus ensinamentos, do primeiro ao último capítulo. Orar sempre, porque a oração nos aproxima, diminui nessas densidades que a gente cria pelo nosso pensamento. Vigiai constantemente, porque o fato da gente vigiar o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente faz, nos torna cada vez mais aptos. E aí a gente começa a compreender que a espiritualidade, ela sempre está conosco. Nós é que nos afastamos dela por mera escolha nossa, não mais do que isso. Então, são momentos assim que a gente faz essas reflexões e que a gente percebe, né? A gente fala, falta muito ainda. Só que nunca devemos esquecer que o que falta sempre pode ser feito. É a constância disso que a gente faz. E se a gente não se propõe a fazer, Deus tem os mecanismos de nos empurrar, né? Então a gente vê que os processos de evolução, eles são individuais e são coletivos também. Quando a gente puxa o freio de mão e fala, eu não dou conta, eu não quero, eu não vou fazer, de uma forma ou de outra a gente vai evoluir. A gente está fadado a isso, querendo ou não. E aí, evoluir pela dor é mais difícil do que pelo amor. Evoluir tendo um conhecimento, tateando aqui e ali, é mais fácil do que a gente evoluir pela teimosia, né? Do que a gente ser empurrado, porque aí a gente acaba assim. E Joana, para finalizar, ela diz assim: amor e produtividade. Onde há amor, a vida se multiplica ditosa, a produtividade do bem é imbatível e a alegria é insuperável. Então, que tenhamos amor em tudo que a gente faz. Às vezes a gente fala assim, mas eu faço tal coisa e as pessoas não veem o que eu faço. Não importa. Faça
pudermos. Porque a principal pessoa, o principal ser que vai ver isso é Deus. E se Ele vê o quanto a gente se dedicou para fazer aquilo, tá ótimo. Agora também, se a gente fizer só para falar, olha, eu estou fazendo, Ele vai saber também, né? Então, que a gente siga essa fala da Joana, que a gente faça com amor, faça da melhor forma que pudermos. Eu estava ali fora agora com o João e ele falou assim, mano, mas não veio ninguém. Eu falei, não, quem tinha que vir veio. E a gente vai fazer como se tivesse todo mundo aqui. Por quê? Porque a gente tem que dar o melhor da gente naquilo que a gente faz. Não é porque tem que estar cheio uma sala para que eu possa me dedicar, né? A gente tem que fazer aquilo para quem realmente está disposto a ouvir. E a principal pessoa que leu isso daqui, que estudou, fui eu. Então, quem ouviu tudo isso primeiro fui eu. Quem absorveu isso daqui primeiro fui eu. Então, não nos importemos nunca com a quantidade, mas com a qualidade daquilo que fazemos. Porque quem salva uma vida, salva um mundo. Cada vida é um mundo que a gente está ajudando a salvar. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo por mais essa noite de estudo, agradecendo por essa luz do seu conhecimento que nos ilumina cada dia, Senhor. Que a espiritualidade amiga que aqui se encontra, que aos nossos irmãos, assim como nós, necessitados do vosso entendimento, tanto no mundo material quanto espiritual, que possamos ter sido auxiliados pelos vossos emissários, que possamos compreender os ensinos desta noite e levá-lo em nosso coração. Que a mensagem principal de todo esse estudo seja fixada na nossa mente como uma bandeira do objetivo a que estamos determinados a alcançar, a nossa evolução espiritual e moral. Pai nosso que estais nos céus, santificado